meu nome é Sandra Fonseca, sou advogada e quero começar parabenizando a todos por estarem participando do Congresso Saúde Rosa, esse congresso de suma importância por tratar de um assunto que afeta milhares de pessoas, compartilhando informações, especificamente, o que eu vou dizer hoje, que sai um pouco da esfera normal, que é a preocupação com a saúde, com o bem-estar, com o emocional, mas direitos que a pessoa que está acometida com o câncer tem e visando justamente a dignidade da vida, um tratamento mais confortável. Bem, a Constituição Federal, ela diz assim, no artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, em síntese, a nossa Constituição Federal, neste artigo e outros, ela assegura o direito à saúde, que abrange não só medidas de prevenção, mas também medidas de tratamento. E como isso ocorre, de forma prática? Eu elenquei aqui alguns dos principais direitos que as pessoas podem procurar nesse momento delicado. Primeiro, no que tange ao resgate do fundo de garantia, também já vou abranger aí o PIS e PASEP. Todo trabalhador que é regido pela CLT, o patrão recolhe 8%. E existem hipóteses em que o empregado pode fazer o levantamento desse valor. E uma dessas hipóteses é se ele estiver acometido por câncer ou um dependente dele, um filho ou a esposa. E daí ele faz esse pedido, de forma administrativa, basta ir até a Caixa Econômica Federal, levando o comprovante de que ele está com câncer e também outros documentos, documentos pessoais, de identificação, e será feito a ele o pagamento desses valores. Outro direito também que é importante, mas daí não abrange apenas o câncer em si, mas quando o paciente portador de câncer ele tem alguma deficiência e faz necessário a ele o uso de carro adaptado ou especial, isso não é algo assim tão difícil. O próprio câncer de mama, muitas vezes no tratamento a mulher tem que tirar as glândulas, o linfonodo, e por causa disso ela perde assim, a capacidade de segurar peso. Em um carro normal, muitas vezes o peso do carro vai impossibilitar a ela ter uma vida normal, dirigir. Então ela precisa de um carro com direção hidráulica ou outras deficiências, mas se ela tiver necessidade de adquirir esse veículo, ela vai ter isenção de IPI e também isenção de ICMS. Mas é preciso ter um cuidado. A pessoa, ao adquirir esse veículo, ela vai ter que ficar com o veículo pelo menos por 3 anos. Porque se ela quiser vender antes, eu usei o carro com 2 anos e eu quero trocar, vou comprar um outro carro, um outro modelo, ela vai ter que fazer o recolhimento desse imposto. Ela tem que ficar no mínimo 3 anos com esse veículo. E em alguns estados, existe também a isenção do IPVA, por exemplo, no estado de São Paulo. Daí você tem que ver a legislação de cada estado, se no seu estado é prevista essa isenção ou não. Outro ponto importante, principalmente para as pessoas que precisam ir até a capital, São Paulo, é a dispensa de rodízio dos carros. A pessoa que está fazendo o tratamento oncológico, ela vai até o setor responsável, o Detran, leva lá um comprovante de que ela está fazendo o tratamento oncológico e ela vai estar fora do rodízio durante o período desse tratamento. E isso abrange também familiares que fazem um acompanhamento, porque na maioria das vezes o paciente não vai sozinho fazer uma quimioterapia ou fazer uma radioterapia. Então a pessoa que o leva
basta uma declaração do médico de que aquela pessoa é responsável pelo paciente oncológico e estará dispensado do rodízio de automóveis. Outra questão importante também é sobre isenção de imposto de renda em proventos como aposentadoria, pensão ou reforma. Isso basta a pessoa estar com câncer, não precisa ter algo mais. E se acontecer da pessoa não ter pedido essa isenção e ela já tem um câncer, tipo há 2 anos atrás, ela pode pedir para retroagir, né, para ter de volta o valor que foi recolhido, observando apenas o período de 5 anos, dos últimos 5 anos. Mas isso é algo assim pacífico, basta que o paciente seja portador de câncer. Uma outra questão é referente à quitação de financiamento de imóvel pelo sistema financeiro de habitação. É interessante que as pessoas que têm um imóvel financiado peçam uma via do contrato, né? Se não tiver, porque na grande maioria os contratos ele há uma previsão de seguro de vida e seguro de saúde também. E em hipóteses como essa, é possível a quitação de financiamento. Um outro ponto também que é muito importante, e daí eu já vou colocar 2 pontos de uma vez só, porque é mais fácil explicar assim, referente ao auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Por que é mais fácil eu falar dos dois ao mesmo tempo? Porque muitas vezes as pessoas confundem. O que é o auxílio-doença? O auxílio-doença é quando a pessoa ela vai ficar provisoriamente por um período afastada, incapacitada de exercer o seu trabalho. Então ela faz o pedido ao auxílio-doença, nos primeiros 15 dias quem vai custear é o próprio empregador e a partir do 16º dia é o INSS ou um outro instituto, né, que seja o responsável por esse pagamento. Diferentemente da aposentadoria por invalidez, se porventura sobrever a pessoa uma incapacidade para trabalhar para sempre, permanente, ela pode pedir a aposentadoria por invalidez. Então são direitos esses inerentes àquelas pessoas que contribuem com o INSS. Pode ser também que a pessoa já não está contribuindo porque estava desempregada, mas num período anterior a 12 meses ela foi contribuinte. Então existe esse período de carência, né, digamos assim, se nos 12 meses anteriores ela trabalhou recolhendo INSS, poderá pleitear esses direitos também e vai ser deferido. Um outro também importante direito é referente à assistência permanente. Esse direito é para aquelas pessoas que, em virtude do câncer, elas desenvolveram uma incapacidade para cuidar de si próprias e precisam, né, do que se chama de cuidadoras, de uma terceira pessoa para fazer esses cuidados. Então você pode pedir no seu benefício, seja aposentadoria ou pensão, para que tenha um aumento de 25% no seu rendimento, justamente para que você possa cobrir ou ajudar, né? Talvez não seja o suficiente para custear o custo com a cuidadora, mas pelo menos ajudar com esse custo extra. Um outro também benefício é referente a um amparo assistencial ao idoso e ao deficiente. É aquilo que se chama, né, que vem pelo LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistente Social. Esse é referente àquela pessoa que ela não contribuía para o INSS, então ela não vai conseguir receber um auxílio-doença, ela não vai receber, não vai conseguir se aposentar por invalidez. Mas ela está numa situação de extrema vulnerabilidade, porque a família dela também não tem condições. Então, assim, existem requisitos a serem observados. A renda, né, por familiar, ela não pode ultrapassar a 25% do salário mínimo. E nesses casos, o governo ele vai dar uma assistência a essa pessoa. Um outro direito também à disposição é o que se refere ao serviço de reabilitação profissional
para trabalhar. O que acontece? Por causa do câncer, às vezes a pessoa não tem condição de voltar a trabalhar onde ela já trabalhava, onde ela exercia suas funções. Mas é possível a ela uma reabilitação para que ela venha trabalhar de outra forma e outra coisa que ela vai conseguir, né, sobreviver, vai ficar até feliz, porque acredito que a maioria das pessoas querem voltar a viver com qualidade de vida, né, o que está aí também intrínseco trabalhar. Então existe também essa possibilidade da pessoa ter essa reabilitação profissional para voltar a trabalhar ao mercado de trabalho, mas em algo que seja possível a ela, sem risco, né, prejuízos à sua saúde. Existem direitos também que são a níveis assim, municipais, né, porque assim, a saúde ela é um direito de todos, que é assegurado pela Constituição Federal e é dever do governo federal, é dever dos estados e também dos municípios. Então pode haver aí uma variação em alguns direitos que são reconhecidos e fornecidos por alguns estados e por outros não, e também por alguns municípios. Em São Paulo, por exemplo, é assegurado ao paciente que está em tratamento oncológico, durante o período de tratamento dele, o transporte coletivo gratuito. Então, seja por ônibus, seja por metrô, durante o período que ele está em tratamento oncológico, ele não vai precisar pagar pelo transporte. Existe também a questão do passe livre interestadual. Aí já está previsto na lei federal, que é a lei 8.899 e 94, que prevê se o paciente ele reside numa cidade e ele precisa fazer o tratamento em outra, é assegurado a ele também viajar gratuitamente. Um direito também assim muito importante é referente à cirurgia de reconstrução mamária, né? Esse foi um direito que houve uma luta, porque assim, até um certo tempo atrás isso não era considerado saúde, mas era considerado assim, que era algo só relacionado à beleza. Mas o que os estudos foram vendo? Que muitas pacientes que não tinham condição financeira de fazer a reconstrução mamária, elas acabavam desenvolvendo uma depressão e até morrendo mais cedo do que outras que haviam feito a cirurgia e tinham uma vida normal. Então hoje existem leis, tanto que assim, a nível de convênios particulares como do próprio estado, né, através do SUS, é assegurado a paciente que teve que retirar a sua mama, seja parcial, seja totalmente, a reconstrução mamária. E é interessante saber também que essa reconstrução, ela dá o direito à simetria, porque o que acontece, às vezes tirado uma parte de uma mama, por exemplo, da mama esquerda, a mama direita está intacta, porque não foi feita cirurgia. Mas com a colocação da prótese, do silicone na mama esquerda, a mama direita pode não ficar igual, provavelmente não vai ficar igual, né? Então é assegurado à paciente que, se ela quiser, ela faça a reconstrução nas duas, até na que não foi tirada, né, com um procedimento oncológico. Serviços também de atendimento prioritário, nós temos a questão do andamento judiciário prioritário, porque no Brasil isso é famoso, né, fato que é conhecido, os processos demoram, né, a tramitação e é um direito do paciente oncológico solicitar, né, que o processo dele caminhe na frente. Como que vai funcionar isso? Se lá na mesa do juiz tem 10 processos para ele julgar, o processo do paciente oncológico vai passar na frente, o juiz tem que julgar ele na frente. Mas para que isso aconteça, é preciso que a pessoa procure o seu advogado ou defensor público e forneça a ele comprovante de que está com câncer, né, ou até vá mesmo até o próprio cartório e entregue esse documento para que seja dada essa tramitação prioritária no processo. Questão também relacionada a direitos assegurados ao paciente.
Essa questão, esse tópico em si, ele abrange, assim, muitos pontos. Por quê? O paciente tem direito a ser tratado com dignidade, ele tem direito a ser chamado pelo próprio nome, ele não precisa aceitar de forma alguma que seja tratado como paciente com algum número ou com algum apelido, de forma alguma, isso é proibido. Ele tem que ser tratado com educação, com dignidade, ele tem direito à informação sobre o tratamento que está sendo feito nele, tem direito também até assim de verificar se a escolha, se aquele tratamento que foi prescrito a ele é o único ou se existe alguma outra forma, talvez menos invasiva para ele. Ele tem o direito de ter todas essas informações, ele tem direito à identificação das pessoas que estão cuidando dele, o nome dos médicos, nome de enfermeiros. Enfim, são assim, é até difícil falar tudo, digamos assim, que é um direito que não é exaustivo, ainda que eu falasse aqui 100 exemplos de direitos do paciente, ainda ficaria na pendência. Mas assim, eu acho que o principal deles é o paciente saber que ele tem o direito de ser tratado com dignidade, né? Eu poderia até fazer um paralelo aqui e dizer, na nossa Constituição expressamente não se prevê, né? Mas, por exemplo, na Constituição dos Estados Unidos e de outros países, expressamente se reconhece o direito à felicidade. Eu sei que, assim, se tratando de uma doença tão delicada como câncer, é difícil você falar para o paciente que ele tem o direito de ser feliz, mas ele tem o direito de ser feliz. E nasquelas condições em que ele está passando, ele deve lutar por isso, né? Isso abrange não apenas o direito a ser tratado na sua saúde, né, para que a doença seja combatida, ele tem o direito a todo o apoio emocional da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, mas ele tem direito também a ser amparado pelo Estado. Então, assim, é preciso que se tenha isso em mente e que se lute por isso. E não, assim, apenas, né, como se diz, eu vou aceitar qualquer coisa. Porque não, você tem direito a mais do que qualquer coisa. Você tem direito a ser feliz, você tem direito a lutar para viver de forma digna. E, enfim, direito também à adaptação, existem pacientes, porque quando se trata do câncer de mama, nós vamos ter tanto pacientes que vão passar isso de uma forma assim mais amena, que vão tratar talvez com uma químio, com uma rádio e não vai ter consequência, como existem aqueles pacientes que, né, infelizmente a doença vai se agravar mais, pode ter uma metástase, o câncer de mama ele pode passar para os ossos, ele pode, né, passar para o fígado, para o pulmão, até para a cabeça, e por esse motivo o paciente ele pode desenvolver alguma deficiência e ser necessário usar, por exemplo, uma cadeira de roda, e ele tem direito a ter acesso a locais como museus, a shopping, e direito a requerer isso também. Tem direito também a medicamentos de alto custo, né, medicamentos que muitas vezes não estão na lista daqueles medicamentos que são fornecidos gratuitamente pelo governo. Mas se o médico prescreve um determinado medicamento como sendo o único eficaz para combater a doença, é direito do paciente ter esse medicamento. Ainda que seja negado, né, administrativamente, ele pode procurar por via judicial, procurando um advogado de sua confiança, procurando a ordem dos advogados, se ele não tiver condição de contratar, para que seja nomeado um advogado para lutar por isso, ou a Defensoria Pública nos locais onde existe a Defensoria Pública. Então, assim, partindo para a conclusão, o que eu poderia dizer? O que fazer quando a lei não for cumprida? Se você já teve algum desses direitos negados, primeiro você deve administrativamente procurar o órgão responsável pela fiscalização. Por exemplo, se é no hospital onde você está fazendo o tratamento, informa a ouvidoria, porque muitas vezes o próprio hospital não está sabendo o que está acontecendo, né, algum erro que pode ter acontecido por algum profissional daquele hospital, então comunica.
E se administrativamente não resolver, procura a justiça, procure os seus direitos, faça valer a pena, sabe, que o seu tratamento seja assim realizado da forma mais digna possível, da forma mais confortável possível, para que esse momento difícil da sua vida possa passar, né, mas digamos assim, de uma forma não tão dolorida, porque eu acho que talvez tirar a dor vai ser impossível, mas de uma forma menos dolorida e mais digna e mais feliz possível. Obrigada.